capítulo 4, versículo 30 a 32. Evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. Hoje estaremos ministrando o poder das nossas palavras. O que você fala tem poder para matar, para destruir ou para dar vida. As suas palavras têm poder. Evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. Jesus continuou com o que podemos comparar o reino de Deus. Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é o menor ou a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Amados irmãos, essa é uma parábola que Jesus estava ensinando os seus discípulos e também com nós. E aí, nessa parábola ele compara o reino de Deus, o ambiente onde Deus se manifesta, o ambiente onde Deus ele é honrado. E o reino de Deus é como uma semente de mostarda. O semente da mostarda é a menor de todas as sementes. Aos olhos humanos é insignificante. Alguns anos atrás nós tivemos aqui uma campanha, quando a gente trazia algum tipo de sementes aqui, vocês viram, a semente da mostarda é insignificante, não dá nem para você, se cair aqui, você passa isso por cima dela. Porém, essa semente, depois de ser semeada, a semente cresce, ela cresce, até ficar a maior de todas as plantas ao redor dela. A maior planta. Para quem olha, para quem vê aquela planta, pode imaginar como é que foi plantada essa planta. Mas numa semente mostarda que é insignificante. Para quem não soube ou não sabe da história da planta, vai dizer, nossa, que planta orgulhosa, que planta maravilhosa, que planta fantasiada. Talvez se essa planta falasse alguma coisa, respondesse para algumas pessoas, diria, inocente, vocês não sabem de nada. Por quê? Porque a princípio ela é insignificante. Ninguém dá nada para ela. Pega a semente de mostarda, joga. Mas vai passando o tempo, vai passando momento, dias, anos, daqui a pouco essa planta vira uma árvore grandona. E é assim que Jesus compara o reino de Deus. E é uma das ferramentas que nós usamos para semearmos a semente ou as sementes é a língua. A língua é uma das ferramentas que é usada para semear. Nós semear onde? Ou semear em nós mesmos, ou semear na nossa família, no nosso marido, na nossa esposa, no nosso pai, no nosso filho. A língua, ela é a ferramenta que é usada para jogar várias sementes, até mesmo dentro do seu convívio social ou entre amigos, entre os irmãos da igreja, entre a sua família, como a gente falou aqui. Então, a língua é uma das ferramentas que é usada para lançar sementes. Mas antes de tudo, o exemplo, como que Deus criou tudo que existe hoje no mundo. Deus criou tudo que existe no mundo usando o quê? Palavra. Usando o quê? Só para a gente ter uma ideia, o quão é forte a ideia das palavras, o poder que as palavras têm. Deus não criou esse universo que nós temos, o céu e a terra, as florestas, os animais. Ele não criou, por exemplo, um laboratório, ficou sentado lá,
fez aquela fórmula, daqui a pouco sai lá, animais sai lá, o céu. Não, ele falou. Só para a gente entender o poder da palavra. Deus falou e aconteceu. Né? E em João capítulo 1, versículo 1 até 4, o apóstolo João, ele diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 16. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. O que o Senhor está dizendo aqui, ou a palavra está nos dizendo aqui, que tudo que existe foram criados pela palavra. Mas quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo de Deus. Perdão. E essa palavra que é Jesus, nele foram criadas todas as coisas, e nele, meu Deus, perdão, foram feitas tudo. Espera aí. E em Jesus foi criado todas as coisas, isso que a Bíblia está dizendo. Jesus que é a palavra, que é o verbo de Deus. Vamos ver aqui alguns textos aqui, daquilo que o Senhor criou. Como que Ele criou? Como que Ele criou? Gênesis capítulo 1, versículo 2 a 3. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus diz o quê? Haja luz, e houve. Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 7. E diz Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça a separação entre as águas e águas. E versículo 7 diz: e Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas, ou das que estavam por cima dele. E assim foi feito. No versículo 9, aí no mesmo capítulo 1, diz: e Deus disse: ajunte-se num só lugar as águas que estavam debaixo do céu, apareça o continente. E assim se fez. Como que Deus criou isso? Como que Deus criou isso? Palavra. Falada. Eu disse que haja isso, que seja aquilo. No versículo 11, aliás, versículo 9, ainda Deus diz: ajunte-se num só lugar as águas que estavam debaixo do céu, e apareça o continente, e assim foi. Versículo 11, e disse Deus ainda: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, as árvores frutíferas aqui, segundo as suas espécies, deem fruto que contenha a semente sobre a terra. E assim foi. Pelo poder de quê? A palavra que você fala tem poder. Não há palavra que você fala que não tenha efeito. Ou para abençoar, ou para amaldiçoar. Ou para vivificar, para dar vida, ou para destruir.
o que sai da sua boca tem efeito, sempre terá. E pela palavra de Deus, ou pela palavra, você pode trazer à existência aquilo que é invisível aos olhos humanos. Romanos capítulo 4, versículo 17b. Perante aquele no qual ele, Abraão, creio, a saber, no Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Como é que Deus criou o firmamento da terra? Não havia nada. Ele disse que haja, e houve. Que haja árvores, e houve. Não havia nada. Deus liberou a palavra e aconteceu. Porque a palavra, que é Jesus, estava nele. E também Deus deseja que a sua semente floresça, que seja semeada no Espírito. Se você quer florescer naquela semente da palavra que você está liberando, semeia no Espírito, porque na carne você vai apenas semear para a destruição. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição ou a morte. Mas quem semeia para o Espírito colherá o quê? A vida. O que é semente que a gente está falando aqui? A semente é aquela palavra que você muitas vezes olha para você mesmo e diz: eu não presto para nada. Aquilo é semente. Você vai prestar? Eu que não presto para nada, você vai prestar para alguma coisa? Você que fala para seu marido, ou para seu filho, para seu pai, para sua filha, você não presta para nada. Aquela aí semente que você está lançando para aquela pessoa. Não espera nada daquele que você semeou, que seja o contrário da sua semente. Não espera nada. Eu não gosto de usar palavrões. Primeiro que não sei falar palavrões. Segundo lugar, que sinto um nojo de falar palavrão. Sinto um nojo. Não estou acostumado a falar palavrões. Mas as pessoas têm mania, tendência com facilidade de falar palavrão. E muitas palavras, até gírias, que nós falamos hoje, nós não temos ideia do significado dessa gíria, dessa palavra. Mas assim mesmo a gente fala. Libera uma palavra dessa para uma criança, para uma menina. Aquilo que você liberou com intenção, com inocência, sem intenção, aquela palavra é uma semente naquela pessoa. E vai acontecer aquela palavra. Eu não convivi muito com minha mãe, porque sempre estudei para fora. Fiquei pouco tempo com ela. Desde os meus 10 anos, sempre estudei fora da cidade, fora da minha casa, internação, escola de internos, foi estudando assim. Mas quando de vez em quando ia de férias, na casa da minha mãe, eu conhecia meu pai, uma das palavras que ele liberava para mim: meu filho, seja um homem de Deus. Eu, incrédulo, um jovem, meu filho, se apegue em Deus. Eu não tinha noção disso aí, o que isso significava. Seja um homem de Deus, seja de Deus, ou não sei o que, não tinha noção disso. Às vezes dava risada, parece que era uma piada para mim. Com os meus 15 anos, falando de Deus, o que é isso? Queria curtir a vida, mas a minha mãe falava: meu filho, procura Deus. Procura Deus. Ela, na sua inocência, mal sabia ler. Ela estava lançando sementes na minha vida. Ela lançava sementes, não tinha noção disso. Não tinha nem ideia do que ela estava lançando. Ela jogava sementes na minha vida, jogava semente na minha vida. Não somente jogou semente, mas regou essa semente na minha vida. Me converti. Hoje sou pastor, tenho um chamado ministerial.
a única coisa que eu lamento, que minha mãe poderia estar aqui curtindo esse momento que estou passando agora. Para ela perceber que a semente da colheita que ela fez com os meus 10 anos, 15 anos, como é que essa semente, naquela época era insignificante aos olhos humanos. Essa semente floresceu, virou uma árvore tão grande. Uma semente que era pequenininha. Na inocência dela, ela jogava a palavra: faça isso, você vai ser um homem de Deus. Eu não estava nem aí com a vida, com o homem de Deus, de igreja. Ele falava para os meus amigos: eu ser crente, nem morta. Como se diz hoje, né? Os meus amigos falavam: você sabe nada, inocente. Mas como que é a força de uma semente chamada palavra na nossa vida? Por isso que tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado com o que você fala com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Os filhos dão muito trabalho para nós que somos pais. Na hora de uma irritação, você solta uma palavra. Aquilo que você soltou já era. Não pensa que aquela palavra vai ficar na neutralidade. Ah, não vai acontecer nada, eu falei só brincando. Nada vai acontecer. Para a morte ou para a vida, vai acontecer. Aquilo que foi falado para seu filho, para sua filha. Alguns anos atrás nós fizemos libertação aqui. Naquela época não tínhamos um grupo de libertação, como nós temos hoje. Hoje a gente não faz mais libertação, porque nós preparamos muitos irmãos aqui da igreja que fazem esse trabalho por nós. Mas a pastora fez libertação de uma irmã. Como sempre a gente costuma fazer, você pega aquela ficha, leva, depois de algum tempo, preenche a ficha e traz de volta para ser feita a libertação. Essa irmã, ela fez o quê? Trouxe a ficha em branco. Só escreveu o nome dela, endereço, trouxe toda aquela ficha, não tinha preenchido nada. Eu não sei se a irmã estiver aqui, perdoa. Faz muitos anos, a gente nem se falava mais sobre isso. E aí a minha esposa, curiosa, perguntou: mas irmã, por que tu não preencheu a ficha? Ela falou que não sei escrever direito. A minha letra é uma nojenta. Minha letra é muito feia. Aí a minha esposa disse para ela: puxa vida, você escreveu o seu nome tão lindo aqui, você escreveu aquele cabeçalho muito bonito, por que está dizendo que a letra está feia? E ela voltou para contar a história dela. E quando eu era criança, quando eu era aluna numa escola, e hoje as lojas são completamente modernas, né? Até falando isso aqui, parabéns para todos os professores, professoras, e até esqueci, me perdoa aí, a orar, agradecendo a Deus pela vida de todas as professoras, que a gente precisa fazer uma homenagem, que vale a pena, né? Ter professores que se dedicam para transformar a história das pessoas. Eu faço questão de dar uma pausa aqui para pedir para que todos os professores fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé todos os professores, professoras, educadores, que aplaudisse ao Senhor. Eu faço questão, porque eu sei a função dessas pessoas. É a mais nobre função dessas pessoas. São pessoas que se dedicam para mudar uma geração inteira, mudar uma população inteira. São nobres vocês, são heróis. Que Deus abençoe vocês. E essa irmã contou para minha esposa, quando eu era criança, aí me falaram, a professora me pediu para ir na lousa, para escrever um ditado. Comecei a escrever algumas coisas. E aí, aonde a minha professora estava sentada, gritou: você é burra!
Você não presta para nada. Jogou, não sei se que era sandália, nas costas dela. Ela ficou parada, chorando. A partir daquele dia, a semente da palavra que foi lançada na alma dela, qual era? Não quis mais fazer nada. Parou. Definitivamente parou. Não quis mais escrever em nenhum lugar. Cresceu, se converteu, mas não queria escrever para nada. Tinha medo. Por quê? A semente que gritava nela, aquela semente, era pequenininha. Mas criou, virou-se numa grande árvore. Matou uma mulher inteira. Aquela mulher não quis mais fazer nada. Ficou parado com o tempo. Até quando ela começou a fazer libertação aqui na igreja, que ela descobriu, que ela se lembrou disso. Uma semente de maldição que foi lançada na vida dela. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Na hora de uma irritação, você pode soltar uma palavra que vai acabar com a vida de outra pessoa. Você não tem essa noção. Principalmente na hora de irritação que a gente tem passado ultimamente. E se você deseja que a sua semente floresça, semeia no Espírito. Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeia no Espírito, não na carne. Todo processo de cultivo passa por algumas etapas. Não é fácil. Não é fácil trabalhar com semeadura. Todo processo de cultivo passa de alguma forma, por algumas etapas. Primeiro, preparar a terra. Preparar a terra. Adubar a terra. Semear a semente. Regar as sementes. De vez em quando. Tirar as ervas daninhas. E as pragas. E tempo de espera. Você vai jogar uma semente de vida, de prosperidade para o Dedé aqui? Como a gente falou aqui? Não, Deus falou que haja terra, houve terra. Na nossa imaginação, me parece que aconteceu na automática, né? Que haja, houve. Que haja, houve. Aconteceu. Aconteceu. Mas Deus falava, esperava momento para aquilo que Ele falava que possa florescer. Não de uma hora para outra. Não é uma coisa automática, mágica. Daqui. De repente apareceu o céu. Eu quero que haja animal. Apareceu. Não, Ele lança a palavra. Que haja o céu e a terra. Aquela palavra que Ele lançou, continua acreditando nela. Que haja os animais no campo. Fica lançando a terra. E Deus não ficou esperando. A primeiro lugar, eu quero ver, cadê o céu? Apareceu, agora vou. Não. E foi lançando, semeando. E foi semeando, lançando a semente. E foi esperando acontecer. Não é fácil o processo da semeadura. É muito, muito cruel. Principalmente o tempo da espera. O tempo da espera é o tempo de desafio que nós passamos. Não é tão simples. Por isso que o salmista Davi diz, e no versículo, Salmo número 126, Salmo número 126, versículo 5, quando diz: os que com lágrimas semeia, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você tem orado pelo seu filho, pelo seu marido. Aquilo é semente. Você libera uma semente da palavra de Deus.
Eu profetizo salvação. Você vai se converter um dia. Você vai ser isso, aquilo um dia. Você vai ser empresário um dia. Eu profetizo você um dia. Você vai ser missionário. Você vai ser presidente da república. Um dia você vai ser um advogado, um bom juiz. Eu profetizo, está liberado na sua vida. Vai acontecer do dia para a noite. Naquele momento é um momento de dificuldade. Por que dificuldade? Você está falando as coisas, semeando, e parece que você está profetizando problemas. Você libera salvação na vida do seu neto, do seu filho. Amanhã vai apronta. Você fala, meu Deus, o que falei? Será que falei tudo errado? Não. A semente foi liberada. Porque o processo tem que aguardar o tempo que essa semente precisa germinar. Essa semente precisa ser regada. Como é que a gente rega a semente? Eu liberei a semente aqui para o Dedé, que você vai ser um profeta de Deus. Liberei hoje, no dia 16 de outubro. Daqui a pouco vou regar de novo. Como que a gente rega a semente? Não é com água? Sim ou não? O que é água? É a palavra de Deus. E para regar a semente da vida do Dedé, amanhã vou regar de novo. Eu vou falar de novo essa palavra que foi liberada na vida dela, na vida dele. Daqui a uma semana, eu vou falar de novo essa mesma palavra que liberei na vida dela, na vida dele, perdão. Daqui a um mês, eu vou falar de novo a mesma palavra. O que é isso, pastor? Estou regando a semente. Estou regando a semente. E ao mesmo tempo que estou regando a semente, eu preciso vigiar. Porque a erva daninha vai começar a crescer ao redor dele. Daqui a pouco uma menina querendo rondar ele para tirar ele do chamado da palavra profética. Aí o que eu vou fazer com a erva daninha, com os bichos? Sai! Sai perto do meu filho Dedé. Sai! Porque enquanto você está semeando, vai aparecer ervas daninhas, vai aparecer bicho de mato, para matar a sua semente. E você se desanima quando você vê isso. Eu estou semeando, mas está aparecendo muita erva daninha, perdão. Eu estou semeando, mas a semente que eu semeei, e parece que não é semente de Deus, não é semente de vida. Tudo isso para quê? Para você desistir, desacreditar. Mas a semente ainda é pequena. Vai regando. Vai jogando água. Cuidado também com a quantidade da água. Senão vai acabar com a semente. No tempo de Deus, vai regando. Essa é a palavra do Senhor para o meu filho. Essa é a palavra do Senhor para meu filho. Essa é a palavra do Senhor para meu irmão. Essa é a palavra do Senhor para meu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Estou regando a palavra ou a semente que foi semeada há alguns anos atrás. Em nome de Jesus. Daqui a alguns anos, aquela semente vira uma grande árvore. Você crê nisso? Estava conversando com algumas semanas atrás com um amigo meu. E às vezes o filho não está mais aqui, a filha não está mais aqui. Mas só por me convidar para fazer a cerimônia do casamento, achei aquilo, meu Deus do céu, ele podia ter convidado um padre, podia ter convidado um pai do santo, mãe do santo, podia ter convidado o Bolsonaro, podia ter convidado outro candidato, a gente não pode falar o nome, senão o Supremo Tribunal de Justiça caça a gente. Nazar. Convida um pastor para fazer casamento. Eu falei para o meu amigo, sabe o que significa isso? A semente está dentro dela. Dentro dela está a semente. Eu não posso acreditar diferente.
Porque aquela semente que foi semeada na vida dela, um dia essa semente vai explodir e virar uma grande árvore. A palavra de Deus tem poder, meu irmão. A palavra de Deus, ela é uma bomba atômica. Você libera ela vai causar um efeito inconsequente na vida de quem a ouve, de quem a recebe. O poder da língua, ela pode causar morte ou vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não sei qual. Que versão é essa aqui? É versão espírita? Ah, tá. Como é que tem essa versão aqui? Ó? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a usa, come do seu fruto. Vamos ler todos juntos esse versículo, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Talvez não tenha noção do que você fala. É verdade. Se você tivesse noção do que você fala, não falaria. A gente não tem noção daquilo que a gente fala na hora que a gente está nervoso, está com raiva, está cansado, está chateado. Você não tem noção disso. O que vier na boca, você já cuspe. Não está nem aí. Só que essa questão, você pensando que não está nem aí, você que fala, tem tudo a ver. Tem tudo a ver aquilo que você falou. E aguarde, é uma questão de tempo. A colheita virá, a conta virá. Você vai ter que colher aquilo que você liberou na vida do seu filho, da sua filha, na vida do seu marido, do seu esposo. Aquela palavra foi como uma semente. Virá, a conta vai chegar. Mas, pastor, mas eu não sabia de nada, ele ignorante. Não interessa. A palavra é uma semente, ou para matar alguém, ou para matar alguém, ou para vivificar. Não somente pessoas, mas até lugares, até locais. Já contei para vocês quando a gente lançou semente nesse salão aqui. O que a gente tinha de dinheiro? Nada. Mas a semente que a gente jogou aqui era maior do que dinheiro. Eu e a pastora seguramos aqui nessa parede aqui. Era mercado. Eu e a pastora fomos levar. Era, acho que Michel. Não, Michel não. Benito, na escola aqui. Napoleão. Chegamos aqui, era mercado aqui. Eu e a pastora paramos aqui e falamos, vamos profetizar aquele ali. Colocamos uma mão aqui nessa parede, justamente nessa parede. Em nome de Jesus Cristo, essa aqui vai ser a nossa igreja. Me pergunta quanto dinheiro que eu tinha. Pergunta. Dinheiro não tinha. Eu só tinha o provedor. Quem tem um provedor, a provisão é um detalhe. Só tinha um provedor. Deus é o nosso provedor. Alugamos aqui. Continuamos profetizando aqui. Consagramos, ungimos esse chão aqui. Só para você ter uma ideia. Aqui já passou casa de show, casa não sei o que, casa não sei o que. Não durava 6 meses, tinha que sair. Não durava 6 meses aqui, casa de show, casa de sei de quê, mercado, não demorava 6 meses e tinha que fechar. Quantos anos que a gente está aqui?
Quem sabe? Regina, você que está aqui. Quantos anos que você está aqui? Quanto? Alguém sabe? 18? É semente, é semente, é semente. É semente de 20 anos atrás. Floresceu, é semente que ninguém dava valor. A semente que era menosprezado, desprezado. Quando nós entramos aqui, éramos um grupo de 50 pessoas. Alguns colegas, pastores de outro ministério diziam: vocês nem vão conseguir pagar o aluguel desse salão. Não, falei para ele: fica quieto, fica no seu canto, porque meu Deus, Ele é maior do que qualquer coisa. Aleluia. Falei para ele que nos aguarde. Não falei na cara dele, né? Com respeito, até com ética. Falei que não vou falar na cara dele, mas eu sei quem tenho querido. Eu sei quem tem querido. Ele é maior do que qualquer palavra na nossa vida. Aleluia. Nós semeamos aqui para colher. E a colheita daqui já saí 14 igrejas. O que é? Semente. Semente, o que é? Qual é o tamanho da sua semente? Insignificante, né? Não julgo a história de uma pessoa por o tamanho da sua semente. Da semente. Não me julga por o tamanho da minha semente. Me julga daqui para frente pelo tamanho da minha árvore. Fala para você, irmã, em nome de Jesus, não me julgue por o tamanho da minha semente. Aguarde o tamanho da minha árvore. Aleluia. Aleluia. Aguarde, questão de tempo. Espera. Agora, para me chamar de ninguém, de nada, besteira, amém, glória a Deus. Sou besteira, sou um Zé Mané, sou um zero esquerdo, chama de tudo quanto é nome. Mas daqui a 10 anos vai me perguntar. Daqui a 10 anos. Aleluia. A língua tem poder para a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Usa a sua língua para abençoar. Usa a sua língua para liberar bênção. Usa a sua língua para plantar ou para semear sementes saudáveis. Mesmo que você esteja enfrentando situações que divergem com a sua fé, com a sua vida. A luta é grande para todos nós, sem exceção. E está enfrentando luta de todos os lados. Ministério, é família. A vontade de xingar todo mundo e ir para... Não pode. Semente... Tu acha que não tem? Tem. Mas quando você se lembra da palavra de Deus, você se segura. Não. Esse semente para a morte está repreendido. Eu libero bênção. Não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Eu não vejo nada, mas eu creio. Essa é a semente, vai florescer. Está difícil, estou chega uma notícia, mas eu não vivo daquilo que eu creio, que eu vejo, ou que eu ouço, que eu penso, mas aquilo que eu creio. Pela fé vai acontecer. É pela fé virá. Tiago capítulo 3, versículo 6 a 12. Tiago capítulo 3, versículo 6 a 12. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo. E esse, Tiago capítulo 3, versículo 6 a 12. Rapidinho aqui. Com fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chama. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar o quê? Ô linguarudo. Cara, difícil.
ela é má, cheia de veneno mortal, olha a língua, cheia de veneno mortal. Ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de águas salgadas não pode dar água. Esse texto está falando de mim, está falando de você. De quê? Que na igreja você fala, oh Deus, aleluia, glória, maravilhoso, oh Deus, uma bênção, oh a minha vida é uma bênção. Você fala para alguns amigos aqui, você é uma bênção, você é isso, aquilo, elogia. Mas na sua casa, ou de vez em quando, de repente, da mesma boca que você fala para elogiar a Deus, para glorificar a Deus, para cantar louvores ao Senhor, da mesma boca você começa a amaldiçoar. Da mesma boca você começa a quê? Falar palavras chulas. Da mesma boca você começa a criticar. Da mesma boca você começa a falar a palavra que ofende, começa a xingar da mesma boca. Tiago está dizendo que não, isso não pode acontecer. Ou você é ou você não é. Como que uma mesma pessoa fala bênção, para o outro lado fala palavras ou palavrões? Como que uma pessoa no mesmo tempo ele canta louvores aqui diante de Deus, daqui a pouco está cantando louvor, como é que é? Aquelas músicas de piriquete? Ah, se segurou, quase falou. Irmã, estou de olho em você. A irmã Patrícia, abre o olho, irmã Patrícia. Brincadeira. Admiro os crentes às vezes, né? Diz aqueles que dizem cujo crente. Aqui está rebolado, aqui não. Vai num sabadão, vai para o pancadão. Vai para o pancadão. Onde vai cantar, dançar, e chega aqui. Desculpa, parece que é uma piada. Isso não tem conexo, não tem coerência. Não tem. Estava lá em casa dela, lavando louça, lavando a casa estava suja, colocando, em vez de colocar uma música evangélica, não. Colocou a música lá do Roberto Carlos, mais fácil. Viaja no tempo. Roberto Carlos. Terminou, tomou banho, vou para a igreja. Vou para o culto. Sou Deus. Sou Deus. O apóstolo Paulo, aliás, Tiago está dizendo, da mesma boca, da mesma fonte, não pode sair água salgada e água doce. Não. Não é uma questão de imposição, é uma questão de coerência. Quem você é? Ou você está à esquerda ou está à direita. Nada que você está pensando. Estou falando aqui, ó, da minha esquerda aqui. Ou você está aqui à esquerda ou você está à direita. Quem você é, afinal de contas? Quem você é? Ah, o pastor está obrigando a gente. Não, o pastor está obrigando. É uma questão de coerência. Quem você é? Você é de lá? Seja de lá. Sem problema, amor. Fica lá. Vai ficando lá, rebolando lá, fica lá. Com os piriquete, gospel, fica lá. Sem problema, fica lá. Bebe lá, fuma, faz tudo lá. Fica, problema é seu. Dinheiro é seu, a conta é sua. Fica lá. Sem nenhum problema. Agora, você dizer que eu sou evangélico, sou
crente em Cristo Jesus, fazer essa mistura, isso não cola muito. Razão pelo qual o próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo 12, estou terminando, vou ler esse aqui penúltimo versículo, em Mateus capítulo 12, versículo 33 a 36, ele diz: pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, versículo 33 a 36. Pelo fruto se conhece o quê? Eu gosto muito de fruta. No dia que você for encontrar banana numa mangueira, foge. Aí vi mangueira, o que tinha lá? Banana. No dia que você for encontrar melancia, no lugar da melancia, tomate. Gente, chama a tribuna, chama-me. Não existe. Não há coerência nisso. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será o quê? Se a árvore é má, seu fruto será o quê? Jesus disse aqui para os fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está. Repita mais uma vez essa parte. A boca fala do que o coração está. Mais uma vez. Do que o seu coração está cheio? De quê? Se você tem o Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo amaldiçoar, falar palavrões, o que está cheio do seu coração? Se você de fato, você está cheio do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus, não é uma questão não opcional, mas é uma ordem de Deus, é um imperativo, dizendo que enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, todo dia, não somente no dia do culto, não somente no dia de oração, não um dia de libertação, não um dia de campanha, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma condição de um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Todo dia está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou trabalhar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou pagar as contas cheio do Espírito Santo de Deus. Aonde eu estiver, cheio do Espírito Santo. Não por causa do local, mas por causa do meu relacionamento com meu Pai. E você está cheio do Espírito Santo de Deus, xingando. No meio de trânsito, alguém fecha para você, você levanta aquele dedo, não quer nem levantar. A boca fala do que está, o coração está aqui. As duas umas. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio do diabo. Porque numa árvore só não pode jorrar águas doces, águas salgadas. Não se mistura. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus na sua vida, todo dia. Ah, porque o pastor está pedindo que crente não pode falar palavrão. É legalista. Não é legalista. Uma questão de coerência. Você está cheio do Espírito Santo de Deus, vai ficar falando palavrão, mentindo. O crente hoje mente. Fala palavrão, xinga. Do que você está cheio, meu querido? O crente hoje mente, se safa, engana, mas está cheio de quê, meu irmão? Eu falei recentemente para meu filho, eu não sei o que ele falou, inventou para mim. Falei que meu filho, você está mentindo. Mentira. Sabe quem é o pai da mentira? Quem é? Irmão, a vida cristã é coerência. É simples. Nós que dificultamos ela. É muito simples, é só
A e B. Não inventa. Daqui a pouco começa a falar que a religião está proibindo, porque aqui eu sou livre para fazer, para viver da maneira que eu quero. A boca fala do que o coração está cheio. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai falar das bênçãos. Você vai falar das maravilhas. Você vai cantar louvores ao Senhor. Você vai abençoar todas as pessoas que estão ao seu redor. Você também vai se abençoar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir. Eu sou lindo, sou capaz. Eu vou para frente, eu vou conquistar os meus sonhos, porque estou cheio da presença de Deus na minha vida. Último lugar aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 16 a 17. Colossenses capítulo 3, versículo 16 a 17. Versículo 16. Igor colocou aqui? Versículo 16. Eu peço um favor para que todos nós possamos ler esse texto. Por favor. Versículo 16. Me ajuda aí. 1, 2, 3. Obrigado, irmão. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Versículo 17 diz: e tudo quanto fizerdes, quer o quê? Quer o quê? Por palavra, por falar. Tudo quanto fizer, mesmo com palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Habite ricamente a palavra de Cristo. A boca fala do que o coração está. Alguém que está cheio da palavra de Deus vai falar o quê? Fala das ações de graça. Alguém que está cheio de Deus, da palavra do Senhor, canta hinos de louvores ao Senhor. Alguém que está cheio da palavra de Deus, que está faminto pela palavra de Deus, fala em salmos, canta hinos de louvores. Exorta os irmãos no amor. Alguém que está cheio da palavra de Deus não tem palavrões no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que na maioria de nós falamos, desculpa a expressão, besteiras? Porque essa palavra não habita ricamente em nós. Essa palavra habita de vez em quando em nós. Quantos que estão fazendo devocional junto com a igreja? Levanta a mão. Devocional junto com a igreja. Levanta a mão. Há mais de 2 anos que a gente está lendo Bíblia juntos. Para alguns, desnecessário. Tem opiniões formadas. Quer andar do jeito que quer. O que faz você estranho no meio de alguma comunidade é quando a palavra do Senhor não habita ricamente em você. E às vezes tem uma palavra, uma resposta branda que desvia o furor. Você não consegue dar uma resposta com brandura. Uma crítica. Uma interpretação errônea. Porque o seu coração não está cheio da palavra de Deus. O que sai da sua boca são sujeiras.
Só ignorância. O que sai da sua boca o quê? Palavras chulas. São críticas. Não há mais louvores. Opiniões humanas. Filosofias humanas. Porque você está vazio da palavra. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você vai ser a fonte de semente. Se você não está satisfeito com a sua colheita, muda o tipo de semente. Muda. Muito de nós que estamos aqui, porque estamos desse jeito que estamos, porque algum tempo atrás foram lançados em nós, na sua vida, uma semente de morte, uma semente de destruição, que foi lançada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu ex-marido, sua ex-esposa, pelo seu filho, pelo seu padrasto. Lançou aquela semente, até hoje te prendeu. A sua vida nunca mais foi para frente. Ou por um professor, ou até por um pastor. Na hora de uma irritação, jogou aquela semente para você. Ou um líder do ministério, que você não presta. O que você vai esperar de uma pessoa que não presta? Prestar em quê? Você é um Zé Mané. Você não é nada. Quem você pensa é? Você é um doente. Depois dessa palavra você virou oprimido. Vive debaixo de doenças e enfermidade. Uma palavra que foi liberada. Para quem liberou, pensou, poxa, uma palavra tão simples. Tem nada a ver, mas causou estrago em você. É a hora da gente tirar toda essa erva danina, fazer novos plantios. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ficar em pé. A boca fala do que o coração está cheio. Você pode estar cheio de filosofia, de opiniões. A única semente que vai valer a pena ser semeada, quando essa semente vem de Cristo. Quando Jesus Cristo for essa pessoa que vai fornecer a semente para você. Porque fora de Jesus, da pessoa de Cristo Jesus, não há semente de vida. Não há. Você pode sugerir sementes de positivismo, filosofia alemã, uma semente de pensamento positivo. Não floresce, não dura muito tempo. É somente a semente da palavra que vai brotar para a vida eterna. Feche seus olhos. Em primeiro lugar, quero orar por você, que não quero que você culpa o seu passado por nada, mas alguém lançou uma semente na sua vida que você reconhece. Na hora de uma briga, uma semente foi liberada na sua vida, na sua saúde, para o seu futuro, para o seu casamento, para a sua família, do que você não seria, na sua vida financeira, profissional, ministerial. Essa semente está viva ainda, e você está colhendo essa semente. O que estou colhendo? Destruição, morte. A minha vida não anda para frente, por causa dessa semente. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração nesses dias, para uma grande virada na sua vida. O Espírito Santo vai arrancar
essa semente de destruição, de morte, de maldição que foi lançado na sua vida. Às vezes você guarda isso no coração, chora por dentro. Há segredo que só você que conhece, que sabe. Você não quer nem se abrir para outras pessoas, por causa da vergonha. Mas a semente está ali. Com vergonha ou sem vergonha, mas a semente está aí, presente. A semente está te torturando, está te matando. A semente está te corroendo, está acabando com você. Essa semente pode ser que há mais de 5 anos, 10 anos, 20, mas está ali. Não apodrece, não. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente para a gente orar.